Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pão muito maravilhoso. Rende bastante, fica bem crocante por fora e macio por dentro. Vamos para a nossa receita. Aqui eu tenho aproximadamente 10 gramas de sal. Para essa massa eu vou estar usando 1 quilo de trigo. Coloquei uma boa porção aqui na mesa e reservei uma parte. Aqui eu tenho 15 gramas de fermento, 30 gramas de açúcar. Aqui eu tenho 600 gramas de água. Eu vou acrescentando essa água aqui no trigo e vou observando o ponto dessa massa. Observa que é uma massa bem hidratada. Eu vou aqui acrescentando mais um pouco de trigo para dar ponto à nossa massa. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Aqui nesse vídeo eu quero demonstrar como sovar uma massa. Aqui eu estou fazendo o processo de rasgar a massa, rasgo bem ela assim, para desenvolver o glúten. Aqui eu estou acrescentando as 10 gramas de sal. Continuo rasgando a massa, para que a massa venha desenvolver o glúten e assim ter elasticidade a nossa massa. Para quando a massa estiver descansando, quando o fermento começar a agir, venha segurar as bolhas de ar. O trigo que havia restado no pacote, eu coloquei aqui nessa bacia para mostrar para vocês o quanto de trigo eu vou estar usando nessa massa. Para cada quilo de trigo, é aproximadamente, como eu falei no começo, 600 gramas de água. Mas isso depende muito da qualidade do trigo, porque há trigos que absorve mais água e tem trigo que absorve menos. Você vai acrescentando a água e vai observando o ponto da massa. Observa que é uma massa bem hidratada, bem molhada. Aqui a nossa massa já está no ponto de hidratação. Não precisa nem colocar aqui nem mais trigo e nem mais água. Vou estar reservando essa massa aqui do lado. Para aproveitar bem, eu vou colocar o restinho do trigo aqui. Vou acrescentar a água que sobrou. Vou dar ponto e vou estar agregando aqui na minha massa principal. Para completar 1 quilo de trigo na nossa massa. Venho aqui rasgando e sovando essa massa. Quanto mais esse movimento eu faço, mais eu desenvolvo o meu glúten, porque é necessário desenvolver ele, porque a rede de glúten é quem segura a fermentação. Ainda sobrou aquele pouco de água. Aqui eu tenho aproximadamente 25 gramas de sal. Vou estar usando ela para sovar a nossa massa. Observa, eu vou sovando a massa, ela não cola nem na minha mão e nem na bancada. Isso significa que o glúten já está começando a ficar desenvolvido nessa massa. Observa só, eu estou rasgando ela aqui para que veja daí como está a hidratação dessa massa e como também o glúten está desenvolvido. Então a massa já ficando elástica e não cola muito na mão. E à medida que eu vou vindo sovando aqui, eu vou acrescentando aqui na minha massa o meu óleo ao pouquinho para ir sovando ela. Muitas pessoas nessa hora costumam achar que a massa está muito molhada e acrescenta trigo. Não faça assim, porque você precisa dessa hidratação para o crescimento da massa. Observa que eu coloquei mais um pouquinho de óleo e vou sovando a nossa massa. Observa que ela já não cola mais na bancada e nem na minha mão. Quando a sua massa chegar nesse ponto, quando você estiver executando essa receita, significa que a massa está chegando ao ponto, que ela já está bem sovada. Observa que eu coloquei um pouco de trigo e agora estou usando aqui a palma da minha mão
aonde eu mostrei para vocês para estar sovando mais a massa. Observa, eu aperto ela na mesa com bastante atrito e ela não cola na bancada, observa. Apesar dela estar muito hidratada, não cola. Observa que quando eu junto a massa, ela faz já uma bola. Isso é o sinal que a massa está no ponto. Observa só. Olha como ela está bem sovada e não cola na bancada. Olha esse detalhe. E está bem hidratada. Aqui a nossa massa já está pronta. Olha só o atrito que eu faço na mesa. Ela não cola nem na mesa e nem na minha mão. Observe esse detalhe. Olha só. A minha massa já chegou ao ponto. Vou jogar um pouquinho de trigo aqui na minha bancada, bem pouquinho mesmo assim. Vou mostrar para vocês. Olha a hidratação dessa massa. Olha como ela é bem hidratada, bem elástica, bem molhada. Ela chegou a esse ponto por causa da forma com que eu sovei ela e rasguei ela aqui nessa bancada. Ela ficou bem elástica. Então agora eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui na minha bacia. Não usei todo o óleo. Vou hidratar aqui com óleo e vou colocar aqui essa massa para descansar. Olha só como está bem elástica essa massa. Vou tampar aqui e vou deixar por 40 minutos descansando essa massa. Aqui já se passou 40 minutos. Vou despejar aqui a minha massa da bancada. Vou colocar aqui um pouquinho do óleo, espalhar bem aqui na bancada. Aqui nessa massa, eu acho que eu usei aproximadamente 20 gramas de óleo, porque esse óleo que está no copo é o que sobrou da nossa receita. Eu havia pesado 25 gramas de óleo. Vou fazer um pãozinho de 198 gramas. Vai render 8 pãezinhos. Eu só vou abrir ele assim com um rolinho um pouquinho. Vou abrir só um pouco, desse jeito. E vou vir enrolando ele como um pão tradicional, um pão caseiro comum. Aí depois eu venho selando aqui o nosso pão para que ele não venha abrir. E faço um acabamento aqui nas extremidades desta maneira, para que venha ficar como uma baguete. Desta maneira, ajeitei bem e está pronto o nosso pãozinho. Olha como é prático. É só finalizar assim as extremidades e está pronto o nosso pão. Agora que eu já modelei todos os pãezinhos, eu vou dar um cortinho nele assim com a gilete, desta maneira. E vou deixar essa massa fermentar. Vou estar mostrando para vocês a fermentação dessa massa. Aqui se passou 30 minutos. Aqui tem 1 hora de fermentação. Aqui tem 1 hora e 40 minutos de fermentação. Já pode fornear essa massa. Aqui no meu forno, eu coloquei o meu forno na temperatura máxima e uma assadeira de pizza lá dentro. E deixei aquecer por 10 minutos. E vim aqui e joguei um pouco de água para criar o vapor para assar o nosso pão. Coloquei aqui as minhas assadeiras, esperei passar 45 minutos. E ficou assim o nosso pão. Ele ficou assando numa temperatura de 200 graus. Ficou uma massa bem assada. Olha o barulho dessa massa. E ficou também um pão muito crocante. Aqui a minha massa está bem quente, ou melhor, o meu pão está bem quente. Por isso eu não estou quase nem conseguindo segurar ele para cortar. Mas daí vocês podem ouvir a crocância. Olha que massa perfeita. Tá crocante a casquinha por fora e tá um miolinho bem trabalhado. Observa só o detalhe desse miolo desse pão. Olha como ele está bem desenvolvido, bem elástico. Olha só, uma massa bem trabalhada como fica. Já chegamos no final de mais um vídeo.
Que Deus lhe abençoe.